A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 37 do livro do Gênesis, que a história de um homem chamado José vai principiar-se. E esse José, ele vai ser vendido pelos irmãos. Dentro da casa de Potifar, após o mercado de escravos, ele vai ser honrado depois de ter sido preso. E esse mesmo José, ele vai conquistar um espaço dentro do Egito. Só que o que interessa nesse texto é que José, ele consegue fazer algo que ninguém nunca conseguiu. José consegue levantar algo que ninguém nunca levantou. O quê? A credibilidade dos egípcios. A confiança do faraó daquela época. E José abre uma porta que ninguém mais abriu. Porque na Bíblia Sagrada ninguém conseguiu abrir uma porta no Egito como José abriu, a não ser o seu antecessor, Abraão. Você entende que existem coisas que apenas você vai conseguir realizar? Existem coisas que apenas você vai conseguir solucionar. O nome disso é exclusividade, mas para a sua história. Na história de José, não houve outra pessoa que pudesse dar tanta estrutura à família dele se não fosse ele próprio. Na história de José, não houve alguém que pudesse se igualar a ele mesmo, senão o próprio. Roberto, e o que é que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que tem coisa na tua vida, na tua história, que se tu não fizeres, ninguém fará por você. Eu estou te dizendo que existem fatores na sua vida, de problemas que se você não resolver, ninguém vai resolver. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém que entrou aqui nessa transmissão? Para de esperar pelos outros. Para de esperar que as pessoas te chamem. Pare de esperar que as pessoas te incluam. Não aguarde uma inclusão. Não aguarde um convite. Não espere ser chamada. Se essa história é sua, é você quem faz acontecer. Se essa história é sua, é você quem faz as coisas encaminharem. Ora, não houve outro José que pudesse abrir o Egito como aquele. E os irmãos de José o tinham por perto. Os irmãos de José entenderam a paz que José trazia para o Egito, só que tem um detalhe. Eles tinham José por perto, mas não valorizavam. Eu vou frisar isso aqui. Eles tinham José por perto, mas não valorizaram. É muito difícil quando se tem alguém por perto e não se dá o valor. José, ele era a chave na mão de Deus que abriu a porta do Egito para o povo que era da linhagem de José pudesse se beneficiar. Só que entenda isso, querida. José mostrou para os irmãos o valor que ele tinha desde o começo. Só que os irmãos não quiseram dar o valor que ele tinha. Você tem valor. Só que algumas pessoas não vão dar o valor que você quer, que você merece, que você possui. Você sabe o valor que você tem. Você sabe o quanto você é importante. Você sabe do quanto você é genuína. Você sabe do quanto você é uma raridade. Só que é difícil colocar ouro na mão de quem só sabe avaliar a bijuteria. E José estava dentro do cenário, e os irmãos de José nunca souberam dar o valor que ele tinha. O tempo vai passar e José vai morrer. Porque nada dura para sempre. Quando José morre, as coisas dentro do Egito se complicam. E por que é que se complica, Roberto? Porque José era o mediador. Eu vou trazer isso aqui de uma forma bem literária.
José era quem fazia com que as coisas permanecessem em ordem. Os egípcios olhavam para os hebreus e diziam: nós só não vamos matar eles por causa de José. Os egípcios olhavam para os outros hebreus e diziam: a sorte dele é José. Tem coisa que só não aconteceu ainda por tua causa. Tem livramento de Deus que tem sido muito, mas muito forte na vida de algumas pessoas por sua causa. Porque José era a chave na mão de Deus. Os egípcios olhavam e diziam: no dia que esse José não estiver mais presente, nós vamos fazer o que quisermos. A casa só não caiu ainda por tua causa. Teve coisa que só não deu errado ainda por tua causa. Essa história só não ganhou outro rumo ainda por sua causa. Porque José está dentro do cenário. Você é o José do dia de hoje. Teve coisa que só não aconteceu ainda lá dentro do teu lar, porque você tem estado de pé. Só que as coisas vão começar a ganhar outro rumo a partir do momento que você não estiver mais presente. A sua presença representa proteção, mas a sua ausência representará muita discórdia. Enquanto José estava dentro do Egito, ninguém fazia nada. Enquanto José estava dentro do cenário, ninguém ousava nem dizer que os hebreus eram feios. Olha bem para cá. Tem gente que não mostrou ainda a ira que tem ao respeito do seu povo, dos seus, porque você ainda está de pé. O diabo olha para algumas pessoas e dizem assim: só não mexo com ela porque tem alguém que tem orado pela vida dela. Só não mexo com ele porque tem alguém que tem orado pela vida dele. Esse alguém é você. Esse alguém é você. Enquanto José estiver dentro do Egito, as coisas não vão dar errado. Por quê? Porque José é a ferramenta que Deus levantou. Eu vou trazer para os dias de hoje, eu vou contemporaneizar a coisa. Tem gente que não passou necessidade ainda dentro da tua casa. Tem gente que não sofreu ainda o dano da aflição só por causa de você. Você tem guardado. Você tem sido a resistência. E algumas pessoas que estão à sua volta não conseguem entender o que você é e que papel você exerce. Você é José. Pedindo para Deus: Deus, não permita que o mal aconteça. Os faraós, os egípcios estão à sua volta, tentando tragar, tentando bagunçar, tentando fazer as coisas darem errada. E você está resistindo, você está de pé. E Deus está dizendo assim: tem muita coisa que só não deu errado ainda por causa dessa mulher que tem estado de pé dentro dessa casa. Tem coisa que não tem dado errado ainda no meio dessa parentela por causa desse homem que tem intercedido. Aí Deus te traz aqui hoje para te dizer: o teu papel é fundamental. O teu papel é fundamental. O teu papel é fundamental. Tem gente que não valoriza nem a sua presença, mas Deus te traz para te dizer: o teu papel é fundamental. Eu me arrepiei todo aqui, eu preciso falar isso aqui. O teu papel é fundamental dentro dessa casa, no meio dessas pessoas. No dia que você não estiver mais presente, alguém vai dizer: quando ela estava aqui não era desse jeito. Quando ela estava por perto, as coisas não estavam indo tão ruim. Porque o teu papel é fundamental. Tu és fundamental. No meio dessas pessoas que você está ladeada, muita coisa não tem piorado só pela tua resistência. No meio desses parentes que você tem suportado, mesmo que eles não gostem de você e não te suportem, tem coisa que tem dado certo na vida deles por causa da tua intervenção. Deus olha bem para mim.
Gênesis capítulo 21 e 22. Deus olha para Abrão e diz: vou embora. E Abrão pergunta: vai para onde? Ele diz: vou para as campinas de Sodoma, para as bandas de Sodoma e Gomorra. Aí Abrão tem intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus conversa com ele. Senhor, o Senhor vai fazer o que lá? Aí Deus diz: eu vou destruir a cidade. O coração de Abrão aperta. Aí Abrão diz: se tivesse 50 na cidade, o Senhor pouparia? Deus fala: se houvesse 50, pelos 50 eu pouparia. E continua andando. Aí Abrão fala: e se tivesse 40? Pelos 40 eu pouparia. Se houvesse 30, pelos 30 eu pouparia. A conversa se reduz tanto, mas tanto, que Abrão termina dizendo: se tivesse 5. Ele fala: se tivesse 5, pelos 5 eu pouparia, mas não tinha 5. Dentro de Sodoma e Gomorra só havia um, era Ló, porque nem sua esposa e as suas 2 filhas estavam incluídas na matemática de Deus. Por isso que o anjo que vai lá, os 2 anjos teofônicos dizem assim: olha para frente e não olha para trás, porque enquanto tu estiveres dentro da cidade, nós não a destruiremos. Enquanto Ló estava dentro da cidade, Deus não destruía. A cidade de Sodoma era poupada pela presença de Ló. Assim é na sua vida. Muitas coisas estão sendo poupadas pela sua presença. Porque você está de pé. Porque você tem lutado. Porque você tem estado de pé, firme, consciente. E muita coisa só não deu errado ainda porque você tem lutado. Você tem perseverado. Você tem dito: Deus, eu sei que eu não sou lá essas coisas, mas tem misericórdia. Você tem assumido o papel de José dentro do Egito. E hoje Deus te traz aqui para te dizer: o teu papel é fundamental. Você é fundamental. Você é fundamental nessa história. Só que tem um porém muito importante. Algumas pessoas só vão perceber o quanto você é fundamental ou o quanto você era fundamental quando te perderem. Porque quando José morre, o povo começa a passar provação. O que seria de muita gente se não fosse essa tua força? O que seria de muita gente se não fosse sua resistência? Tem muitas pessoas que não conseguem afirmar isso. Mas você tem sido coluna. Você tem sido resistência. Você tem sido base. E Deus te traz aqui para te dizer: você faz um papel essencial. Fique em paz. Papai hoje está dizendo para você: quando você se achar que não é importante, lembre que você é a coluna de oração. E você pode dizer agora: Roberto, mas eu nem oro lá essas coisas. Você ora, você fala com Deus. O seu papel é importante. Só que algumas pessoas só vão entender isso quando você não fizer mais parte da história. Tem gente que só vai entender o teu valor quando você não fizer mais parte da história. Daí, elas vão compreender o quanto você era importante. Se resume ao velho ditado: precisa se aprender. Como? Perdendo, para aprender a dar valor. Escreva aqui o nome de 2 pessoas que eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Amém? Querido Deus e amado Pai, eu te peço nesse momento: derrama forças pela vida da tua filha, forças para a vida do seu filho. Senhor meu Deus, tu és o Todo-Poderoso, és o guarda de Israel.
E eu sei que algumas pessoas que estão aqui estão se sentindo fracas, estão se sentindo desanimadas, desconsoladas, porque o seu papel tem sido forte e elas têm desempenhado um papel muito maravilhoso, mas algumas pessoas não têm dado credibilidade. E eu sei que hoje o Senhor ouviu, alabaia sei, relebanda arabaia sei, eremando e a sábia nagai. O Senhor ouviu a prece, o grito, o Senhor ouviu o chamado de socorro, uriaçai, remando rebaga sai. E eu sei que nesse momento, Pai, existe uma força maior do que a força da minha voz. Existe uma força maior que a força do meu grito. Existe o poder de Deus nessas palavras. E eu te peço, dê força, dê resistência, dê ânimo para que essa batalha continue sendo resistida. Cada filha e cada filho, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que as tuas mãos estão estendidas sobre essa vida.